Eu sei que um dos anseios do servo de Deus é ouvir a voz de Deus. Então tem algumas dicas tão importantes de coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus, e a gente tem que aprender a tirar isso da nossa vida. Semana passada eu comecei a ler um livrinho do Bill Hybels, bem interessante, chamado O Sussurro de Deus. E nesse livrinho ele falava que uma pessoa um dia tinha perguntado para ele a razão do seu sucesso como pregador, como líder evangélico mundial, como uma igreja que influencia milhões de pessoas nos Estados Unidos e no mundo, e até aqui no Brasil, porque essas conferências de liderança são transmitidas aqui na nossa igreja. No mês de dezembro nós vamos ter a grande conferência que acontece lá nos Estados Unidos, transmitida aqui, e a gente pode assistir, se você se inscrever, através do telão, e depois ter aqui os preletores locais também. E ele respondeu assim: a razão é o sussurro de Deus na minha vida. E aquela palavra dele ficou muito forte no meu coração, porque na minha vida o que mais chamou a atenção na minha conversão foi saber que Deus fala claramente, que a gente pode ouvir a voz de Deus. E aí me veio no coração o desejo de falar, de compartilhar com vocês através da palavra de Deus, o que significa Deus sussurrar no nosso coração, como Deus fala, e também por que às vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então eu preparei duas mensagens, eu vou começar hoje, tá? Porque às vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus na minha alma. E a segunda é como Deus pode falar a minha alma, tá? Então hoje eu quero começar com essa primeira, tá? Dependendo de como a gente caminhar, eu prego à noite a segunda. Então vamos andar um pouquinho aqui. O que será que impede que a gente discirna a voz de Deus no nosso coração? Uma das coisas importantes a gente entender é que Deus não quer falar só a pessoas especiais. Deus quer falar com cada um dos seus filhos. Deus quer ter comunhão direta com você. Deus quer ministrar na tua vida, quer tocar o seu coração, quer revelar a sua presença a cada pessoa na face da terra. Como um pai tem prazer e privilégio de ter comunhão com cada um dos seus filhos, por mais diferentes que eles sejam. Um pai quer ter comunhão com cada um dos seus filhos. Deus quer ter comunhão com você. Agora, há algumas coisas que impedem a gente de discernir e de ouvir a voz de Deus. Então, o que impede a gente de conseguir discernir e ouvir a voz de Deus? Eu queria começar lendo 1 Reis 18, versos 30 a 39, onde a Bíblia diz assim, 1 Reis 18, versículos 30 a 39. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, e depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. E depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes, e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. E façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, e ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher as valetas,
E à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse trecho é um pedacinho de uma história tremenda. O povo de Israel havia se afastado do Senhor. Havia um rei chamado Acabe e uma rainha chamada Jezabel, que instituíram, financiados pelo governo, o culto a Baal e a Zera. Baal era o deus da prosperidade, que era adorado entre os povos vizinhos de Israel. E a Zera era a deusa da fertilidade, que tinha um culto bastante sensual, onde existiam prostitutos e prostitutas cultuais, que eram chamados de sacerdotes e sacerdotisas. E o culto era uma oferenda feita a Zera, e dormir ou com o prostituto ou com a prostituta cultual. Vinham as famílias e eles queriam a bênção da fertilidade na sua terra, a bênção da fertilidade nos seus campos, no gado. Então eles dormiam com esses prostitutos ou prostitutas cultuais. E Deus abominou aquilo. Aquilo não tinha nada a ver com ele, absolutamente nada. E então a mão do Senhor começou a pesar, porque o povo não ouvia a voz de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que uma das razões porque a gente não consegue às vezes ouvir a voz de Deus no nosso coração é porque o altar de Deus está quebrado na nossa vida. O povo era incapaz de ouvir a voz de Deus porque aquele altar da comunhão com Deus, do buscar a face de Deus, do ler a palavra de Deus, está em ruínas. E o pior é que sempre, quando o altar de Deus está em ruínas, sempre outros altares serão erigidos no nosso coração. Não tem jeito. No caso de Israel, foi o altar a Baal, o deus da prosperidade, que não trouxe prosperidade nenhuma, mas que representava a prioridade deles. A prioridade deles era buscar o sucesso, por isso eles adoravam Baal, porque eles queriam ter sucesso na vida. Queridos, talvez a gente não adore um Deus chamado Baal, mas o Deus da prosperidade continua na nossa vida. E às vezes a gente troca o altar de Deus por uma busca insana pelo sucesso. E não há tempo nem lugar para ouvir a voz de Deus. E a gente se esquece que uma gotinha do orvalho de Deus sobre a nossa vida é mais poderosa do que qualquer outra coisa que a gente venha fazer. E quando o altar de Deus está quebrado, a gente não escuta a voz de Deus. E a gente começa a perseguir alvos na nossa vida, e esses alvos não preenchem o nosso coração. E o pior é que geram dentro da nossa vida desgraça. É interessante que eles estavam servindo o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, só que Deus havia mandado uma seca de 3 anos sobre aquela terra. 3 anos sem chover. E quem conhece aquela região sabe que é uma região que não tem muita água.
Então o que acontecia? Os rios começaram a baixar, as fontes naturais começaram a secar e não havia água na terra. E quando não há água na terra, o que acontece no campo? Não dá nada. E o que acontece com o gado? Morre. É tão interessante que o texto no capítulo 18 começa com o rei dizendo para um dos seus serviçais: nós vamos sair fazendo uma batida em todas as fontes de Israel, para ver se a gente acha alguma fonte com água, porque eu não quero matar os meus cavalos. O rei teria que matar todos os cavalos do seu exército, porque não havia água para dar para os cavalos do exército. E essa é a grande luta, às vezes, do nosso coração. A gente está com o altar quebrado diante de Deus, não tem comunhão com Ele, não busca a face dEle, não ora, não lê a palavra de Deus, não busca de todo o coração, e vai a vida da gente sendo entulhada de coisas, e essas coisas começam a ser o nosso alvo, o nosso foco, são os Baalins, são a adoração a Azera. Não há lugar, não há tempo para Deus. Depois a gente diz assim: Deus não fala comigo, Deus me abandonou, Deus não responde ou não toca minha alma. Não tem lugar para Deus na vida de muita gente, porque o poço de água abençoada está entulhado pelos Baalins, pelas buscas do nosso coração. Segunda coisa que eu vou aprender aqui nesse texto, vai aparecer nos versículos 25 a 29, onde a Bíblia diz assim: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. E então pegaram o novilho que lhes foi dado, e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. E então passaram a gritar mais alto, e a se ferir com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. E passou o meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. É interessante que nessa história, Deus fez uma prova com o povo, onde o povo deveria buscar o sinal da existência do seu Deus, fazendo um sacrifício e pedindo que fogo fosse derramado do céu para consumir o sacrifício. E aí as vozes do profeta, ou melhor, as vozes dos profetas de Baal, o Deus da prosperidade, foram colocadas em teste. E o teste levou horas, desde o nascer do sol até o meio-dia. E isso era um símbolo do tempo que perdemos ao ficar paralisados diante dos conselhos dos profetas de Baal. A segunda coisa, porque não conseguimos ouvir a voz de Deus. A primeira é que às vezes o nosso altar está quebrado. A segunda é que a gente só está ouvindo os profetas de Baal e não quer ouvir a voz de Deus. Então, se você está no teu sonho de construir a tua vida, de construir conforme os ditames da sua consciência, e só perseguir os alvos que estão na sua mente, ou se você está como a adoração de Azera, buscando o prazer, o sentido da vida no prazer, de qualquer forma, o que vai acontecer
é que as vozes dos profetas da mentira vão ficando tão altas e tão altas que não há lugar para a gente ouvir a voz de Deus. E sabe o que é o pior? É que esses profetas profetizam com uma grande performance. Se você olhar, eles estão fazendo um show, tem 450 profetas cantando, deve ser um coro muito bonito, né? Eles estavam dançando, devia ser um espetáculo de arte muito interessante. Eles tinham algumas coisas que eram estranhas, porque todos começavam a profetizar, a falar coisas sem sentido, em êxtase, a cair no chão, e você diz: olha, Baal está se manifestando aqui, olha só, tem gente rolando no chão, caiu um, caiu o outro lá, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas o fogo do céu não descia, e o milagre não vinha, era só performance. Sabe, às vezes a gente está correndo atrás dos nossos sonhos e se esquece que o único que pode derramar fogo dos céus é o Deus Todo-Poderoso, e que o resto é ilusão nessa vida. Eu me lembro de uma vez que fui falar na Adonep, e eu brinquei com eles, eu disse assim: eu nunca encontrei tanta gente quebrada na minha vida do que na Adonep, né? E eles deram risada. Eu perguntei assim: quantos aqui já quebraram? A mais da metade tinham levantado a mão que tinham se quebrado financeiramente, porque a maioria daqueles homens estava perseguindo o dinheiro. E aí Deus tem que quebrar os deuses da nossa alma, para que a gente possa ouvir a voz dele. E aí quando eles quebraram, o Deus dele não tinha sentido, não tinha fogo do céu na sua vida, ao contrário, só tinha corte, sangue, desgraça. Nesse tempo todo decorrido, aqui foi meio-dia, mas tem gente vivendo isso 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí a gente vai descobrir que tudo é ilusão. Eu me lembro de um homem que eu encontrei no corredor da igreja chorando, eu vim entrando para o culto, e ele segurou no meu braço, em prantos, e disse para mim assim: o domingo é o pior dia da semana. E eu achei tão estranho aquilo, e falei: por quê? Ele disse assim: porque é o dia que eu fico no quarto do meu hotel sozinho. E eu perguntei de novo: por quê? Ele disse assim: porque eu achei que voltar a ser solteiro, de poder estar livre das responsabilidades da minha casa, que desfrutar com mulheres que eu pudesse ganhar nas noites da balada, seria a melhor fase da minha vida. Mas quando chega o domingo, e que eu estou naquele quarto do hotel, e sei que meus filhos estão brincando com a minha esposa, e sei que a minha família está celebrando algumas coisas que eu não posso celebrar, eu só fico chorando o domingo inteiro. Eu fico pensando, às vezes a gente está procurando sonhos mirabolantes da nossa vida, achando que são as melhores fases da vida, mas são como os profetas de Baal, que estão gritando ao nosso ouvido, e que tem uma performance maravilhosa, e a gente acha até que tem poder, acha até que tem beleza, acha até que tem cultura, mas o que tem é falta do fogo de Deus. Pode ter tudo isso, mas não desce fogo do céu. E de repente está lá Elias do outro lado, e ele ainda caçoando dos 450, estava sozinho, caçoando dos 450. E depois, quando chega a hora dele, depois do meio-dia, ele reconstrói primeiro o altar, pedra por pedra. Depois oferece o animal sobre o altar, coloca a lenha, ainda diz assim: você acha que é pouco? Cai fogo do céu, eu vou agora banhar todo o altar com água. 12 jarros cheios de água foram lançados, a ponto de escorrer a água e encher as valetas que ele tinha feito. Mas na hora que ele ora: Senhor, ouve a minha voz, fogo do céu cai,
consome tudo que estava sobre o altar, lambe as pedras, de modo até que aquilo que estava na valeta seca. Porque pode haver grande performance na vida, mas o único que derrama fogo do céu é o Deus Todo-Poderoso. E enquanto a gente está perseguindo os alvos, a gente está na seca da vida. A gente sempre está esperando alguma coisa melhor, insaciavelmente, mas não alcança nada de jeito nenhum. É interessante isso, não é? Essa performance toda que não funciona. Terceira razão por que a gente não ouve a voz de Deus, diz a palavra do Senhor, e aqui já é o servo do Senhor. É interessante que até o servo de Deus às vezes tem dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Diz assim, o capítulo 18, versículo 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. A terceira razão por que não ouvimos a voz do Senhor é porque temos medo de firmar um compromisso só com Deus. E esse era o problema desse povo. Eles tinham medo de assumir um compromisso só com Deus, abandonar Baal, abandonar Azera. A maioria das pessoas que estavam ouvindo essa mensagem de Elias seguiam a Baal, por causa da influência dos povos vizinhos. Eles eram o único povo, no meio de todos os seus vizinhos, que adoravam ao Deus Todo-Poderoso, Jeová. Todos os outros povos à sua volta adoravam a Baal. E eles diziam: está vendo, esse povo é louco, reacionário, biruta, nós somos os evoluídos dessa terra. Eles estão sozinhos, as leis deles são muito tacanhas, as leis são muito restritas, nós somos os mais inteligentes dessa terra, por isso eles estão sozinhos. E o pior, era que os governantes deles também adoravam a Baal e a Azera, e por isso eles faziam pressão, o governo pagava o culto a Baal, o governo dava facilidades para aqueles que serviam a Baal. E ser servo de Deus naquele tempo era ir na contramão do mundo do seu tempo. Muitas famílias de Israel começaram a dar os seus nomes aos filhos com a terminação Baal. E aí então você vai encontrar, por exemplo, um dos nomes, Juru-Baal. E então eles colocavam uma frase, um nome na frente com a terminação Baal, dedicando os seus filhos a Baal. A política perseguia aqueles que serviam a Deus, e a perseguição significava até morte. Diz o texto no capítulo 18, que um dos líderes do governo escondeu 100 profetas de Deus dentro de cavernas, porque o rei queria matar todos os profetas de Deus. Aquele que decidia servir a Deus naquele tempo, abria mão de toda a influência política e social, ele seria um renegado da sociedade. Por isso eles tinham medo de serem vistos como loucos, como fanáticos, como radicais, como intolerantes. E o maior profeta de Deus daquele tempo era uma figura estranhíssima e radical. A maneira como Elias se vestia era estranha demais. O que ele comia era muito estranho. O jeito que ele vivia e falava era estranho demais. E alguns consideravam Elias não um profeta de Deus, mas o perturbador da paz em Israel, o culpado de todos os males da nação,
Olha só o que o rei vai dizer a Elias. E então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias, e quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? E ele respondeu: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. É interessante como as pessoas são capazes de inverter a realidade. Não era Elias o perturbador de Israel, mas eram eles que perturbavam ao se afastarem de Deus. Quando não assumimos um compromisso com o Senhor, aprendemos a cauterizar a nossa alma, a ponto de nos tornarmos insensíveis à voz do Senhor. É interessante porque o pecado vai se tornando tão natural, que a vida com valores é uma expressão do radicalismo religioso e não os valores preservadores da vida. Os que ouvem a voz do Senhor e vivem segundo os seus valores serão vistos como perturbadores da paz, por não concordarem com os desvalores de uma sociedade corrompida e das suas consequências nas famílias e na própria vida. Isso é o que está acontecendo no mundo de hoje, queridos. Se você tem valores, se você acredita nos princípios da palavra de Deus, se você defende a visão de uma família formada por pai, mãe e filhos, você é o louco. Você é o radical. Você é o homofóbico. Você é qualquer outra coisa, menos gente que tem valor, que crê nos princípios da palavra de Deus. Essa é a realidade de hoje. Uma irmã nossa voltou de uma universidade na França e disse ela que colocou uma camiseta para ir para a universidade que tinha Jesus escrito na camiseta. E aí ela foi barrada na porta da universidade, diz: aqui você não pode entrar com essa camiseta. Por quê? Porque aqui é um lugar neutro. Mas eu não estou pregando a minha religião, eu só tenho o nome de Jesus. Não, aqui você não pode entrar com nada religioso. E essa camiseta é religiosa. O senhor não pode entrar. E daqui a pouco ela viu entrando os árabes, as mulheres com véu, com burca. E eu disse: e elas? Bom, elas não obedecem a gente e entram assim. A gente dá risada. Por que elas não obedecem? Porque apesar de terem valores diferentes e não adorarem a Jesus, elas têm valor. E valor não se negocia. Toda vez que a gente negocia valores, a gente está se prostituindo. E aí a gente tem medo de pôr a camiseta. E aí a gente tem medo de pregar o Evangelho. E aí a gente tem medo de orar. E aí a gente tem medo de assumir compromissos sérios com Deus. Eu conheço gente que frequenta a igreja há 10, 15 anos e nunca teve a coragem de pedir o seu batismo. Sabe por quê? Porque tem medo. Tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do que a família vai dizer, tem medo. Queridos, às vezes a gente não é capaz de ouvir a voz de Deus, porque o medo está falando tão alto no nosso coração. E existe uma colocação aí da sociedade que a fé é algo estritamente privado. É verdade, eu preciso ter fé, mas ela não é tão privada que não possa ter influência na minha vida, na minha casa e no meu dia a dia, porque senão ela não é fé. A fé deve me levar a viver algum tipo de vida diferente na minha casa. A fé deve me levar a viver um tipo de vida diferente no meu trabalho. A fé
me faz ser diferente, porque eu tenho valores, valores que provêm da palavra de Deus. Agora, se o altar está quebrado, esses valores vão ficando tão distantes, que eu só escuto as vozes dos profetas de Baal, os gritos da sociedade. E aí eu começo a temer tanto, que eu não tenho coragem de tomar posições firmes à luz da palavra de Deus na minha vida. Quarta coisa que impede a gente de ouvir a voz de Deus: a decepção com as pessoas. 1 Reis 19 diz assim, verso 2: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. É interessante isso. Mesmo que tenhamos um compromisso com Deus, às vezes as nossas decepções nos fazem ter dificuldades de ouvir a voz do Senhor. Elias estava decepcionado com os políticos do seu tempo. Será que nem vendo o que Deus fez, vão ser capazes de se converter? Lembra? Ele fez um teste. Vamos ver qual é o Deus verdadeiro? Aquele que mandar fogo do céu. E aí então ele faz esse teste. Deus manda fogo do céu, não mandou Baal, não mandou fogo do céu. O povo manda embora aqueles profetas, persegue aqueles profetas porque eram mentirosos, enganadores. E Jezabel, a rainha, manda um bilhetinho. Você pensa que se acabou com a religião de Baal aqui nessa terra? Não. Eu vou encontrar você e vou matar você. Não tem chance. E aí ele está decepcionado. Deus, não adianta nada. Eu pensei que quando o Senhor derramasse fogo do céu, todo mundo ia cair com a boca no pó e dizer: só tem um Deus, e dali para frente iriam te servir. Eles caíram com a boca no pó, mas no dia seguinte continua tudo a mesma coisa, não mudou nada. E ele estava decepcionado com os políticos do seu tempo. Mas ele também estava decepcionado com ele mesmo. Eu pensei, Deus, que eu podia fazer diferença, que o Senhor podia me usar poderosamente para fazer diferença nessa terra. Mas eu não sou melhor que os meus pais, ou seja, eu estou decepcionado com os meus sonhos de mudança. Eu não vou conseguir mudar nada. Nada vai mudar. Ah, Senhor, investi a minha vida nesse projeto, e agora, quando eu pensei que era o auge, o povo continua assim, os políticos continuam assim. Mas ele estava decepcionado também com o povo. Verso 10 diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Sabe qual era a ideia de Elias? Falou assim: olha, aquela conversão do povo é tudo mentira. Esse povo não se converteu nada,
trabalhei tanto a minha vida toda, o Senhor fez um milagre extraordinário, o povo cai com a boca no pó, agora estão me perseguindo junto com a rainha. Eu tenho que ficar escondido no deserto, porque se alguém me vê em alguma vila, vão dizer que eu estou lá, alguém vai contar, porque eu não confio em ninguém. E nessa hora, esse homem está tão triste, ainda que seja profeta de Deus, que ele não quer ouvir a voz de Deus, ele quer morrer. Ele diz: Senhor, me mata, acabou a minha vida, me mata. E é interessante que, apesar de Deus visitar o profeta dele inúmeras vezes, ele não consegue discernir a voz de Deus no seu coração. Olha só, a Bíblia vai dizer que Deus não apenas se importava com o que havia no coração dele, mas ele mandou um anjo. Elias estava lá, querendo morrer de fome, ele deitou para dormir, disse: não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada. E aí o anjo do Senhor faz uns pãezinhos na brasa, eu posso imaginar o cheirinho do pãozinho, sabe aquele cheirinho de pãozinho quente assim? Eu sou tentado com aquele cheiro de pãozinho quente. Quando eu era moleque, a gente não comprava pãozinho, comprava bengala, né? Naquele tempo era bengala que a gente comprava. Nunca chegava uma bengala com as duas pontas, porque no caminho de volta eu já comia a primeira, quentinha assim, né? Eu fico imaginando o anjo assando, né? Aquele cheirinho, e aí Elias faz de conta que não está vendo, nem sente o cheiro, e aí o anjo vai lá e acorda: escuta, homem, come, bebe, e ele vai comer a comida feita pelos anjos, e ele ainda não se levanta, porque ele não quer ouvir a voz de Deus. Aí o anjo acorda ele de novo, diz: come de novo e bebe, porque esse aqui não é o teu lugar, você tem uma viagem longa, porque Deus quer encontrar você no seu monte em Horebe. E aí, empurrado pelo anjo, ele vai para Horebe, vai embora. Chega em Horebe, ele se enfia numa caverna. Há várias manifestações, mas ele não vai perceber Deus, até que vem um sussurro suave do vento, e no sussurro suave do vento ele vai ouvir a voz de Deus mais uma vez, porque ele estava cheio de decepções. 40 dias ele fica ruminando as suas decepções, e o Senhor vai dizer para ele assim: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Sai daí, esse não é o teu lugar. O teu lugar é ser meu profeta nessa terra. Vai cumprir a missão, que você não terminou a sua missão. E olha, você está chorando porque você acha que não resolveu nada o teu ministério. Eu te dei uma igreja de mais de 7.000 pessoas que se converteram e são fiéis a mim e não dobram mais o seu joelho a Baal. Você não sabe o que eu estou fazendo. Sabe, queridos, essa é coisa tremenda. Quando a gente ouve a voz de Deus, às vezes a gente é tentado a se decepcionar com as pessoas, com o mundo, com as coisas, mas a gente esquece que a gente não sabe o que Deus está fazendo na sua grande amplitude. E aquilo que parece que não funciona, está semeando graça. E aquilo que parece que não vai dar certo, Deus já fez. Porque a história não terminou, Ele está escrevendo a sua história. Nessa manhã, eu vim aqui conversar com você, porque eu sei que um dos anseios do servo de Deus é ouvir a voz de Deus. Então tem algumas dicas tão importantes, de coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus, e a gente tem que aprender a tirar isso da nossa vida. A primeira coisa é: reconstrói o altar na tua vida. A promessa de Deus é essa: buscar-me-eis e me achareis, quando? Me buscardes de todo o vosso coração.
Sabe, o importante não é o lugar, se você está em cima da montanha, se essa terra é sagrada. O importante é o altar dentro da alma. Gasta tempo na presença de Deus. Fala com Ele e abre oportunidades para Deus falar com você. Pede para Ele falar com você. Quando você vai ler a palavra, leia como quem busca a resposta de Deus. Quando você estiver caminhando e quando alguém falar com você, discirna os movimentos de Deus, porque Deus fala de muitas maneiras diferentes, mas Ele toca o nosso coração, e quando Ele fala conosco, a gente tem convicções do Espírito dentro da nossa alma, que só Ele pode nos dar. Agora, toma cuidado, porque os profetas de Baal estão gritando ao teu redor todo o tempo. Agora não fica admirado com a performance deles, nem se parece que coisas extraordinárias estão acontecendo, como aqueles homens que falavam em êxtase, que caíam no chão, como se fossem ricos de espiritualidade, mas não tinham nada, porque não descia fogo do céu. Toma cuidado com a semeadura dos valores que nos afastam de Deus e com os sonhos que às vezes nos tiram do verdadeiro foco da graça de Deus. Olha para aquilo que Deus já te deu. Consagra ao Senhor quem você é e tudo que você tem. Você vai ver como Deus vai manifestar graça sobre a tua vida. Graça de falar, de dar direção, de mostrar o propósito. Toma cuidado com isso. Tome decisões corajosas à luz da palavra de Deus. Queridos, em vários momentos da minha vida, eu tive muito medo de tomar decisões daquelas que Deus falava ao meu coração. E eu tenho que confessar para vocês, algumas vezes eu não fiz. Eu me lembro de uma vez que eu não fiz. E quando cheguei no quarto onde eu estava hospedado, eu chorei a noite toda de vergonha diante de Deus. Porque eu tive medo de me posicionar. E naquele dia eu fiz um voto ao Senhor. Eu nunca mais quero passar uma madrugada como essa, envergonhado de quem eu sou. E daquele dia em diante eu tenho tentado, com todas as minhas forças, não decepcionar o meu Deus. E dizer, Senhor, eu vou ter coragem de falar o que o Senhor está mandando para falar. E olha, entrei em cada situação, mas não me arrependo. Não me arrependo. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. E Deus continua falando. Agora, se eu paro nessa jornada, Deus não dá uma nova lição se a gente não aprendeu a antiga. A gente fica parado no tempo e no espaço. Não fica parado no tempo e no espaço. Tome decisões firmes do lado do Senhor. Agora, se você está decepcionado com Deus, com a vida, com as pessoas, com a família, às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus nesse contexto. A história não terminou. A missão não terminou. Levanta do teu lugar, porque os anjos do Senhor estão à tua volta, te sacudindo. O pãozinho da graça está sendo assado nas brasas, só para você. Porque Deus não parou de falar. Então se levanta e diz, Senhor, eu quero ver o final dessa história. E quando a gente começa a cumprir aquele propósito de Deus, Deus começa a revelar o final da história. Tem 7.000 que você não conhece, não sabe onde está, mas que valeu a pena o teu ministério. Nessa manhã eu queria orar com você, com pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Quer ouvir a voz de Deus, o sussurro de Deus na tua alma? Então vamos reconstruir o altar? Vamos tirar a sintonia das vozes dos profetas de Baal? Vamos nos comprometer corajosamente com o Senhor.
Vamos pegar os sentimentos que nos obstruem e colocar outra vez no altar de Deus. Eu queria orar com você. Se o Espírito de Deus está falando ao teu coração, se você está em algum desses passos dessa jornada, e você gostaria hoje de dizer: Senhor, estou aqui, vou reconstruir pedra por pedra do meu altar, vou, Senhor, assumir compromissos, vou tirar a sintonia dessas coisas. Queria orar por você. Vem aqui agora, sai do teu lugar, vem para cá. Eu queria que você se apresentasse diante de Deus e a gente vai estar orando junto. Levanta aí do teu lugar, responde com fé e a gente vai estar orando, só isso, pedindo graça de Deus, manifestação do Senhor na tua vida. Eu quero ouvir a voz do Senhor, e sabe, a voz do Senhor é gostosa, vale a pena, deixa Ele abrir. Agora, depois, tá bom, vamos conversar, tá? Se o Senhor está falando, vem. Qual é o maior obstáculo que está no teu coração para você ouvir a voz de Deus? Vamos começar por esse. O maior, parece o mais difícil, o mais complicado. Esse que a gente tem que entregar, tá? Tem uma lei que diz assim: não importa o tamanho do reservatório, onde tiver o ladrão, onde tiver aquela saída de água, não é? A água não vai ultrapassar aquela saída de água. Então o maior obstáculo é a nossa saída de água, está aqui embaixo. Se eu quero aumentar um pouco, tem que fechar, para subir um pouco mais a água. E a gente precisa orar a respeito disso, fazendo essa entrega, tá? Então a primeira oração é você, faz a entrega dessa coisa mais complicada, e diz: Senhor, me ajuda, porque eu quero fazer essa entrega, porque a tua voz, no meu coração e na minha alma, é o mais importante. Se for uma decepção, parece que a gente não vai suportar, a gente vai morrer se entregar. Queridos, a gente morre se a gente não entregar, porque a decepção está matando a gente. Então a gente vai dizer: Senhor, estou entregando, eu quero ter paz no meu coração, chega. E eu sei que a história não terminou, vou esperar o Senhor escrever o resto da história. Se tem um medo de tomar um posicionamento, diz assim: Senhor, enche-me de ousadia, porque Tu has de ser o Senhor da minha vida. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu conheces o coração desse povo, Tu conheces a necessidade deles, Tu conheces, Senhor, o que eles trazem até o Teu altar. E eu queria Te pedir agora, Senhor, estende a Tua mão de poder, estende, Senhor, a Tua mão de graça, estende, Senhor, a Tua mão de misericórdia. E nessa hora, Pai, começa uma revolução na vida desse Teu povo. Que o Senhor fale ao coração do Teu povo, que a voz do Senhor seja inconfundível, permanente, e que a graça do Senhor se revele nas fraquezas deles. Senhor, algumas entregas que estão sendo feitas aqui são penosas de serem feitas, não são fáceis, mas eles estão aqui por fé, crendo que o Senhor vai falar com eles, vai segurar pela mão, vai colocar os Teus anjos, vai levantá-los nessa jornada, e que a graça do Senhor se revele na vida de cada um deles. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.